7ª Virada Cultural de Araraquara. Uma das atrações, a peça Monstro de Lixo, do tradicional Teatro de Sombras Turco, apresentada aqui no Teatro do Sesc. Vamos conferir agora algumas imagens e uma entrevista exclusiva com o mestre Cengiz Ozek. Eu vou conversar com o Cengiz Ozek, que é criador da companhia Kukla Istambul e apresentou aqui no Teatro do Sesc a peça Monstro de Lixo, que é do tradicional Teatro de Sombras Turco. Cengiz, como começou a sua paixão pelo Teatro de Sombras? Aslında yani küçük yaşlarda başladı bu sevda. Esse amor é de longa data, começou quando ele estava na escola. Ele tinha um professor de artes, de pintura, que ensinou ele a fazer esses desenhos, em primeiro lugar. E aí depois, quando ele cresceu um pouquinho, ele aprendeu a recortar e manipular. E ele tem feito isso há 35 anos. E a companhia existe há quanto tempo? Yani 35 yıldır bir fiil Karagöz oynadı. 35 anos que ele faz isso profissionalmente e ele já teve pelo menos 3 grupos diferentes. O Kukla existe há 7 anos. Quais são os principais personagens do Teatro de Sombra Turco? Türk Öge Tiyatrosu'nun ana kahramanının adı Karagöz. Bir de onun arkadaşı var. É uma tradição desde o século XVI e os dois principais personagens do teatro turco são o Karagöz e o Hasivat, que os dois que aparecem nessa peça. E eles são considerados pessoas bem normais, assim, classe média, como se fosse, né? E eles trazem assuntos que são importantes, mas sempre de uma forma engraçada. Bir gösteri sanatı. Como são feitos os bonecos e como é feita a manipulação? Bu figürlerin hepsi deve derisinden. Então, o material desses bonecos é pele de camelo e é um pouco transparente, então ele consegue pintar de cores diferentes. E tem esses buraquinhos onde você coloca as varetas de madeira, que tem cerca de 60 centímetros. E dessa forma você consegue manipular tranquilamente e fazer os movimentos. Como surgiu o Monstro de Lixo? Yani Karagöz oyunlarında çok çeşitli formlar vardır. Kimisi halk hikayelerini anlatır, kimisi sosyal konulara değinir. Ama artık günümüzde herkesi ilgilendiren, bütün dünyayı ilgilendiren konular Karagöz'ün konusu olmalı diye Ele falou que o teatro de sombras tradicional ele pode abordar diversos temas, né? E tem uma ramificação que é mais do folclore e que ele resolveu criar uma peça com um tema mais atual, ligado à ecologia e à consciência ambiental. Então ele juntou essa tradição em um tema que é importante nos dias de hoje para chamar a atenção das pessoas. Quantos manipuladores são necessários para fazer essa peça e quantos bonecos você consegue manipular ao mesmo tempo? Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nda sadece bir oynatıcı olur. Bu oyunda da biraz önce gördüğünüz oyunda da tek oynatıcı vardı. Ele falou que na tradição do teatro turco é sempre uma pessoa que faz toda a manipulação. E ele falou, bom, você viu quantos personagens eu consegui fazer ao mesmo tempo durante a apresentação. Muito obrigada, Cengiz. Parabéns pela apresentação. E o teatro turco, além de ser um trabalho belíssimo, ainda traz a conscientização para as pessoas e principalmente para as crianças. Parte externa aqui do Teatro Municipal, assistindo o Circo Delírio, olha quem eu encontrei, Renata Crespi. Tudo bem, Renata? Tudo bem, e você, querida? Tudo bom. O que você está achando da virada cultural aqui no teatro? De acordo com o nome do circo, aí é um delírio. Tanto a plateia quanto as produções, as peças de teatro. Nós está extremamente feliz essa virada cultural. Bom, muito bom. A gente vai continuar aqui apreciando esse espetáculo delicioso e daqui a pouco a gente vai lá para dentro do teatro ver o que está acontecendo lá.
Circo Delírio, que acabou de apresentar o espetáculo Cabaré Mercosul. E essa companhia é formada por um brasileiro, um argentino e um uruguaio. Como foi que vocês se encontraram? Que? Não, a gente se encontrou em São Paulo, não lembro, faz 10 anos, a gente está cumprindo 10 anos de companhia. E a gente começou, eu e o Gonçalo, faz 10 anos atrás em São Paulo, e aí ficamos viajando, se formando nas escolas de circo, viajando Latinoamérica, Europa, e estamos morando em São Paulo faz uns 5 anos, direto. Então, a sede de vocês é São Paulo. Isso, nós dois, a gente estudou numa escola de circo em São Paulo, a gente se formou em circo em São Paulo, aí a gente montou a companhia Circo Delírio no ano de 2003, daí a gente foi tendo diferentes formações, trabalharam mais pessoas, chegamos a ser 8 pessoas no Circo Delírio e acabamos já faz um tempo agora, já faz uns 3 anos que a gente vem trabalhando com essa formação, que é isso, é um pouco o Cabaré do Mercosul, sabe, esse espetáculo, que é um pouco da ideia, né, de um brasileiro, um argentino e um uruguaio. É a ideia da formação e aí veio a ideia do espetáculo também. É isso que eu ia perguntar, como que surgiu esse espetáculo? Esse espetáculo surgiu, a gente foi uma adaptação, a gente estava morando na Europa, estávamos trabalhando muito lá na Espanha e França e tal, e daí, bom, tem sempre muito mais presente isso quando você está na Europa, que você é sul-americano, e aí, ao ser um brasileiro, um argentino, um uruguaio, a gente foi meio com essa mistura. O estilo que a gente faz é de número de cabaré circense, no caso, que é de um número atrás do outro, um apresentador e números. E bom, daí um pouco sai a ideia de cabaré do Mercosul, que é um pouco uma coisa dos grandes cabarés, mas com um orçamento do Mercosul, né? Uma coisa... Bom, certo. E cadê o brasileiro? Deixa eu falar um pouquinho com o brasileiro agora. Deixa eu passar aqui. Bom, e vocês estão sempre em São Paulo. Essas apresentações são sempre em áreas externas? Normalmente são em áreas externas. Nós fazemos também teatro, né? Sempre tem ginásio, teatro, essas coisas assim. Mas é um espetáculo de rua mesmo. E vocês já participaram de outras viradas ou essa é a primeira vez? Sim, sim. Quantas? Umas 3, 4? Quantas viradas já fizemos? Acho que a terceira ou a quarta? Terceira, não lembro. A terceira virada do interior. Então gostaram dessa experiência, né? Muito bom, e o público aqui foi ótimo, bem receptivo, caloroso, deram bastante risada, que é importante, né? É isso. Bom, com certeza, o povo realmente estava gostando muito, estava indo ao delírio aqui. O clima estava bom, o clima tinha sol que ajuda, né? Na rua que às vezes é adverso ter vento, chuva, hoje estava ótimo. É verdade, fica sujeito a isso, né? As variações do tempo, e hoje o tempo colaborou. Bom, você curtiu o Circo Delírio e agora a gente vai lá para dentro do teatro ver o próximo espetáculo.